bora lá, pessoal? Vamos para o nosso conteúdo. Como eu disse, eu tenho recebido muitas perguntas depois que nós tivemos, então, a redução da taxa de juros do consignado, que o teto era de 1,97 e agora o teto é de 1,91, né? E aí eu tenho recebido muitas perguntas assim, Aniele, com essa redução da taxa, dá para agora fazer refinanciamento? Dá para fazer portabilidade? Vai liberar um troco para mim, uma vez que agora reduziu a taxa de juros? Vamos lá, pessoal, vamos entender como as coisas funcionam, tá? Por isso que eu gosto de trazer aqui para vocês em detalhes, por isso que eu explico para vocês como funciona o consignado, tá certo? Então, quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu dou uma aula aqui para vocês de como realmente funciona o consignado, justamente para que vocês possam entender, tá bom? Vamos lá, olha só, nós tivemos uma redução? Sim, mas nós tivemos uma redução no teto de juros do consignado. O que seria o teto de juros? O máximo que pode ser cobrado de juros no consignado, a taxa máxima, que hoje ficou estabelecida em 1,91 para empréstimo consignado e 2,83 para cartão, certo? Então, o teto máximo ficou estabelecido neste valor, ok? Mas e aí, como vai funcionar? Bom, vamos lá. Quem vai ser beneficiado, no caso, para utilizar essas taxas? Aquelas pessoas que têm margem disponível. Então, vamos lá. Se você é um aposentado, se você é um pensionista, e você, ou até mesmo um BPC Loas, tá? Que nunca fez contratação, é a primeira vez que vai fazer, por exemplo, tá? Você sim vai ser beneficiado com a taxa de 1,91, tá? Margem, taxa de 1,91. Se você tiver margem para cartão, então, mesmo que seja um BPC Loas, pode pegar um cartão, vai ser beneficiado com a nova taxa, 2,83, certo? Então, com isso, essas pessoas que têm margem disponível hoje vão ser beneficiadas, vão poder utilizar a redução da taxa de juros. Dá dando para entender até aqui, pessoal? Vai colocando aí nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Que aí eu vou lendo no decorrer da live, tá bom? Olha só, então essas pessoas vão ser beneficiadas, no caso, com a taxa que foi reduzida, a taxa de 1,91. Mas e agora para fazer portabilidade, para fazer refinanciamento, né? Como vai ficar toda essa situação? Bom, pessoal, olha só. Para fazer portabilidade, para fazer um refinanciamento, nós sempre vamos precisar de taxa, tá? Tem que ficar claro isso para vocês. Taxa de juros menor. Por quê? A regra ela é a seguinte: a taxa tem que ser igual ou menor do contrato que você está fazendo. Então, se o seu contrato atual hoje, vamos colocar aí, está com uma taxa de 1,80, tem que ser uma taxa de 1,80 para baixo, para fazer o novo contrato, seja portabilidade ou refinanciamento, certo? Sempre tem que ser desta forma. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um refinanciamento ou a portabilidade, principalmente os casos de portabilidade, tá? A maioria das pessoas já estão com uma taxa no contrato atual menor do que o teto. É muito difícil encontrar contratos que estejam, por exemplo, com o teto do INSS. Até porque o teto era outro, né? Nós estávamos em 2,14, caiu para 1,97 e agora 1,97 caiu para 1,91, certo? Então, assim, se tiver pessoas com contratos que estavam no teto, aí sim, vamos supor que estava lá em 2,14, vai cair para 1,91. Mas e aquelas pessoas que já estão com taxas abaixo de 1,91? E aí, serão beneficiadas? Não, pessoal, porque essa taxa é o teto do INSS. Para fazer refinanciamento, para fazer portabilidade,
nós precisamos que os bancos disponibilizem, no caso, taxas menores, tá? Que são as chamadas taxas intermediárias que eu sempre trago aqui no canal falando para vocês, que é exatamente as taxas intermediárias que nós precisamos de reduções, tá? Hoje, até que nós temos alguns bancos, tá, que estão com taxas intermediárias reduzidas, mas não são todos os bancos, tá certo? Não são todos os bancos que já trabalham com essas taxas menores. E aí o que acontece? É a dificuldade que a maioria das pessoas tem para conseguir fazer um refinanciamento ou uma portabilidade. A dificuldade maior é nesse sentido. Por quê? Tem pessoas que estão com contratos, por exemplo, com taxa de 1,9, taxa de 1,25, taxa de 1,15. Pessoal, não tem banco para cobrir esse tipo de taxa, né? Vocês entenderam a regra? Taxa igual ou menor. Então, contratos com essas taxas que eu citei para vocês, nós precisaríamos ter igual ou menor, e nós não temos, certo? Então, o que acontece? A redução no teto de juros do consignado, para quem vai fazer portabilidade ou para quem vai fazer refinanciamento, não vai ser beneficiado, certo? Por quê? Porque nós precisamos das taxas intermediárias menores, e isso nós dependemos do quê? Dos próprios bancos, tá? Os próprios bancos têm que disponibilizar esse tipo de taxa. E aí eu falo uma coisa aqui para vocês. O banco é obrigado a ter esse tipo de taxa? Não, pessoal. Ele não é obrigado. Ele tem se ele quiser. Se for viável para o banco, ele vai fazer uma análise. Bom, se eu, por exemplo, fizer X contratos com essa taxa, vai me dar lucro ou vai me dar prejuízo? É esse o cálculo que o banco faz. Vai me dar lucro ou vai me dar prejuízo? Se for dar lucro, maravilha, ele vai disponibilizar a taxa. Se não for dar lucro, infelizmente, ele não disponibiliza, tá certo? Então, vocês entenderam como funciona, como fica a questão da redução da taxa de juros? Quem vai ser beneficiado, quem não vai, por que dá ou por que não dá para fazer portabilidade? Bom, neste exato momento, pessoal, como eu falei para vocês, alguns bancos estão com taxa de juros reduzidas, como, por exemplo, o Banco da Ecoval, tá? Então, se caso você tiver aí contratos com parcelas, vamos colocar parcelas acima de R$100, certo? Que não esteja com taxa de juros tão baixa, não pode ser uma taxa de juros tão baixa, senão, infelizmente, não dá para fazer a portabilidade, e esteja com mais de 12 parcelas pagas, tá certo? Nós podemos fazer uma análise aí do seu contrato, verificar se há possibilidade de fazer portabilidade. Muitas pessoas estão conseguindo, tá, pessoal? Muitas pessoas estão conseguindo, uma vez que o Banco da Ecoval está com essa redução na taxa de juros do consignado para portabilidade, tá certo? Tem que ficar claro aqui, é uma redução de taxa de juros para portabilidade, tá certo? Significa que todos vão conseguir? Infelizmente não. Tem muitos contratos que infelizmente não dá para fazer nada, por mais que a gente queira fazer, né? A gente gostaria de conseguir atender a todos, mas infelizmente nem todos os contratos eles se encaixam nas regras de portabilidade. Nós temos que avaliar a taxa do contrato, nós temos que avaliar o tipo de benefício, né? Se for, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, nem todos os bancos aceitam. Por exemplo, o Banco da Ecoval só aceita se tiver 15 anos de benefício, for abaixo de 60 anos, tem que ter 15 anos de benefício entre 55 e 59 anos. Agora, se for 32 acima de 60 anos, aí tranquilo, aí o Banco da Ecoval atende. Então, vocês entendem que existem várias regrinhas que nós precisamos cumprir, realmente se enquadrar, para que realmente a portabilidade
dê certo, para que ela realmente seja concluída com sucesso e o cliente possa receber o troco. Então, são várias regras que precisam ser cumpridas. Por isso que eu falo que nem todos vão ser beneficiados, mas muitas pessoas estão conseguindo. Então, se você tiver contratos nessas regras que eu acabei de passar para vocês, pode nos chamar através do nosso WhatsApp. Nós vamos fazer uma análise, verificar se dá ou não para fazer portabilidade. Tá certo? Ficou claro as minhas explicações?